O jogo vira. André engana Pedro. Pois é, Pedro conseguiu enganar André praticamente a novela inteira. Muitas vezes não fez o menor sentido André não perceber nada, já que a verdade sempre esteve ali, debaixo do seu nariz. Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca, até que enfim chega o dia de André enganar Pedro. André deixa de ser lerdo, se liga e coloca o Pedro no seu devido lugar. Paulo Roberto, Pedro e Taylor estão reunidos na mansão, esperando uma ligação de Ayrton. Apavorado, Paulo Roberto fala para Pedro que está acontecendo alguma coisa muito estranha, pois como pode Ayrton não ir o mais rápido que pode para pegar a bolada que eles vão pagar para ele? Diz que ele já deveria ter ligado de volta há um tempão, pois já está até escurecendo e até aquele momento nada. Taylor diz que concorda com ele, pois não faz nenhum sentido ele não retornar as ligações, e pergunta o que será que está acontecendo. Paulo Roberto fala que só falta Ayrton ter mudado de lado ou ter conseguido pegar o dossiê e ter percebido que ele vale muito mais do que eles ofereceram. Fala que está com medo de agora eles estarem nas mãos dele. Cabisbaixo, Pedro escuta a conversa, mas não diz uma só palavra. Paulo Roberto pede para ele ligar para Ayrton novamente, pois quem sabe dessa vez ele atenda. Não muito confiante, Pedro fala que pode deixar que ele vai ligar. O celular de Ayrton toca e André avisa que é para ele fazer exatamente o que eles combinaram. Avisa que se ele fizer isso, pode ter certeza que ele vai cumprir o acordo que fez com ele. Porém, se ele mancar, o acordo será desfeito. Pedro fica aliviado quando Ayrton atende o celular. Fala que até que enfim ele atendeu. Pergunta o que está acontecendo, porque ele não estava atendendo. André escuta atentamente as palavras de Ayrton. Escuta Ayrton falar para Pedro que acabou ficando sem bateria. Diz que acabou de chegar na sua casa. Pôs o celular para carregar e já ia mesmo ligar para ele. Ansioso, Pedro pergunta se realmente estava com Canarinho. Novamente, Ayrton faz conforme combinou com André. Fala que estava sim e em seguida diz que agora está com ele. Pedro fica aliviado nessa hora e fala para Paulo Roberto e Taylor que Bruno se deu mal dessa vez. Paulo Roberto comemora nessa hora. Taylor diz que nem acredita que a sorte virou para o lado deles. Curioso, Pedro pergunta se ele deu uma olhada para ver se Bruno estava falando a verdade. Ayrton fala que tudo que Bruno falou é verdade sim. Conta que ele poderia ferrar com eles na hora que ele quisesse. Satisfeito, Pedro pede para Ayrton dizer o endereço dele, pois ele vai passar lá imediatamente para pegar o dossiê e pagar conforme o combinado. Ayrton fala que não tem como entregar para ele naquele momento, pois ele ainda tem outro serviço para fazer. Por isso é melhor eles combinarem para o outro dia, pois aí
ele vai estar de boa e eles podem combinar o lugar. Pedro fala que ele está de brincadeira, pois ele está pagando uma grana alta e quer prioridade. Diz que não vai esperar para o outro dia não. Fala que quer resolver aquela situação ainda naquele dia. Ayrton diz que infelizmente não vai ter como desmarcar o compromisso dele, mas fala que ele pode ficar tranquilo, pois o dossiê está com ele, e no outro dia ele vai ligar para Pedro, para eles combinarem. Na maior cara de pau, Ayrton fala que nunca vacilou com ele, e diz que ele pode confiar. E finaliza dizendo que ele vai ter que desligar, pois já está atrasado, e no outro dia ele liga para ele. Taylor pergunta se Ayrton vai levar lá na casa de Paulo Roberto. Pedro explica que ele falou que tinha um serviço para fazer e por isso ele vai entregar só no outro dia. Paulo Roberto fala que é um absurdo, pergunta como pode Ayrton colocá-los em segundo plano. Fala que já estava até convicto que iria ter uma noite tranquila, sem ter que se preocupar com aquele dossiê. Taylor pergunta se Pedro tem certeza que realmente Ayrton é de confiança. Pedro fala para Taylor que confia mais em Ayrton do que nele, pois ele enganou tantas pessoas durante tanto tempo e agora acaba sendo completamente enganado. Pedro fala para os seus sócios relaxarem, pois ele também não gostou nada de ter que esperar até o outro dia, mas eles vão ter que ter um pouco de paciência, já que não tem outra coisa a fazer. Paulo Roberto fala que Pedro está certo. É melhor eles ficarem tranquilos, pois um dia a mais não vai fazer tanta diferença. E além de tudo, o mais importante é que deu tudo certo no final. Paulo Roberto fala que eles agora não precisam mais se preocuparem. Diz que eles precisam naquele momento relaxarem e por isso ele sugere uma comemoração. Os três se abraçam e falam que agora sim tudo está dando certo para o lado deles novamente. Pedro fala que agora está aliviado, pois agora Bruno não pode fazer mais nada contra eles. O intuito desse vídeo é contar como esses três foram enganados, já que Pedro e Paulo Roberto eram mestres, pois enganaram muitos durante muitos anos, mas dessa vez eles acabaram se dando mal. André, que foi enganado por Pedro praticamente a novela inteira, no final acaba enganando Pedro. André não somente engana Pedro, ele também o prende. Pois se você quiser saber como será a prisão de Pedro, tem um vídeo aqui no canal. Se quiser saber sobre o final de Taylor, também tem um vídeo aqui no canal. E para finalizar, sobre a prisão de Paulo Roberto, também tem. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.